Olá, eu sou a Jaqueline. Meus pais eram membros do conselho da cidade, o que significava que eram bastante influentes. Eles me tratavam como se eu fosse a flor mais frágil do mundo. Essa atrocidade rosa era meu quarto, e isso também era obra deles. Eles pensavam que eu era uma princesa da Disney. Eu não gostava dessas coisas, mas tentava não chatear meus pais. É por isso que eu escondi algo deles. Shhh, vou te contar meu segredo. Coloquei minha mochila nas costas e tentei sair sorrateiramente de casa. Mas então, mamãe me viu e disse que eu iria a um restaurante com eles. Isso não fazia parte dos meus planos. No entanto, não tive escolha a não ser concordar. Mamãe olhou para minha mochila com desconfiança. O que tem aí? Só alguns livros. Ufa, ela acreditou em mim e entramos no carro. Algo deu errado a caminho do restaurante. Uma luz acendeu no painel do carro e papai disse que tínhamos que ir a uma oficina mecânica. Felizmente, havíamos acabado de passar por uma placa anunciando a abertura de uma nova oficina, então fomos lá. O proprietário nos cumprimentou com alegria e disse que havia acabado de se mudar para a cidade e estava procurando novos clientes. Enquanto o carro estava sendo examinado, eu silenciosamente saí e peguei meu celular. Oi, não vou hoje. Não consegui fugir dos meus pais. Desliguei e ouvi cachorros latindo atrás de mim. Oh não! Eu tinha pavor de cachorros de rua. Meu sangue gelou e eu estava prestes a começar a fugir quando uma moto parou de repente na minha frente. O cara tirou o capacete e sorriu confiante. Por que uma princesa como você está andando sozinha tão tarde? Eu não suportava caras arrogantes. Ele disse que fugir dos cachorros era perigoso porque eles começariam a me perseguir imediatamente e me ofereceu uma carona. O estranho parecia um encrenqueiro nato. Mas os cachorros nos cercaram e continuaram rosnando. Então, concordei e subi na moto dele. Vamos! Meus pais estão na oficina mecânica aqui na rua. Quando chegamos lá, mamãe e papai quase desmaiaram quando me viram de moto com um cara. Você perdeu a cabeça? Isso é muito perigoso. Quem é esse canalha? Antes que eu pudesse dizer que o cara tinha me ajudado, o dono da oficina o defendeu. Esse é o meu filho Robert. Ele é um bom menino. Meus pais zombaram que bons meninos não pareciam criminosos e me mandaram entrar no carro. Na manhã seguinte, encontrei o Ed. Sempre íamos juntos para a escola. Ele era um desses caras bonzinhos, obcecados por si mesmos e que só sabiam falar sobre suas vidas. Você sabe que meus pais têm um pet shop, né? Eles queriam abrir outro, mas uns safados compraram um lugar que eles estavam de olho. Consegue imaginar? Viu? O Ed só se importava com seus próprios problemas. Muitas vezes as pessoas me perguntavam como eu conseguia suportá-lo. Para falar a verdade, eu só andava com ele porque ele sabia de algumas coisas que eu queria manter em segredo. Vimos garotas se aglomerando em volta de um cara no estacionamento da escola. Era o Robert. Ele ia estudar com a gente? Olhe só aquele idiota. Ele deve ser tão cheio de si. Eu concordei com ele. O Robert não fazia meu tipo. Ele era muito arrogante. Minhas amigas, em contrapartida, se jogaram em cima dele. O cara novo tentou dar em cima de mim durante o recreio. E aí, princesa? Eu não te salvei ontem? Vamos matar aula e nos conhecer. Como ele podia ser tão sem vergonha? Eu relutantemente disse a ele que meu nome era Jaqueline e não princesa. Então, o Ed veio até nós e disse pra ele ficar longe de mim. Você é o namorado dela? Acho que nós dois podemos ver quem é melhor. Não mexa comigo. E então, o Ed fez uma loucura. Ele pegou um vaso de flor e usou para quebrar a janela. Foi uma loucura. A diretora imediatamente veio correndo e perguntou quem fez aquilo. Foi o Robert. Ele é um psicopata. O Robert disse que nunca destruiria a propriedade da escola. Não fui eu. Jaqueline, diga a ela o que realmente aconteceu. Jaqueline, diga. Todos me encararam. Minha garganta estava seca. Ed estava sorrindo presunçosamente porque sabia que eu não podia ir contra ele. Eu odiava mentir, mas não tinha escolha. Então, disse que o cara novo havia quebrado a janela. Eu sabia que você era um encrenqueiro. Você vai pegar detenção, Robert, já para o meu escritório. Antes de segui-la, o Robert olhou para mim com decepção. Uau, pensei que você fosse melhor, princesa. Tanto faz. Eu ia ao treino depois das aulas. Tudo que eu tinha que fazer era pedir para o Ed para me cobrir. Sabe, estou ficando cansado de fazer isso. Por favor, Ed, eu não te entreguei? Farei a lição de casa para você na próxima semana. 2 semanas e temos um acordo. Suspirei e concordei. Logo cheguei ao estádio. Eu finalmente poderia relaxar e ser eu mesma.
Tirei um capacete da mochila e caminhei até minha moto. Surpreso! Sim, eu gostava de corridas de moto e mantinha isso em segredo dos meus pais. Eu queria vencer a próxima competição e finalmente contar a eles sobre o meu hobby. Se meus pais vissem como eu era boa nisso, talvez não ficassem zangados. Dei algumas voltas no estádio e parei para descansar. Então, ouvi uma voz familiar. Me mudei para cá recentemente e estou procurando um novo clube de automobilismo. Vocês teriam sorte em me ter. Eu sou mais rápido que o vento. Ah não, não me diga que era aquele atrevido do Robert de novo. Nosso treinador franziu a testa e disse que duvidava que o Robert fosse mais rápido que o nosso melhor piloto. Sério? E quem é? Todos apontaram para mim. Eu presunçosamente tirei meu capacete e joguei meu cabelo. Princesa? Uau! É Jaqueline! Quando você vai se lembrar disso, seu idiota? Robert disse que ficou agradavelmente surpreso, mas ainda estava desapontado por eu ter mentido para a diretora. E então, ele deu algumas voltas no estádio e... Ah não! Ele quase quebrou meu recorde. Nossa, Jaqueline, parece que você tem um competidor digno. Isso não fazia parte dos meus planos. Eu era o melhor piloto da equipe. Nenhum garoto bonito e arrogante mudaria isso. Resolvi treinar ainda mais. Para isso, pedi ao Ed que me cobrisse e dissesse aos meus pais que estávamos nos preparando para uma prova importante juntos. Claro, mas em troca, você também vai me ajudar com uma coisa. Ele disse que odiava que todas as garotas tivessem se apaixonado pelo Robert. Ele queria que o garoto novo fosse expulso da escola. O Robert tem um baixo desempenho acadêmico e muitas vezes falta às aulas. Deve ser fácil se livrar dele. Ah, eu não era fã do Robert, mas eu também não queria descer ao nível do Ed. Então, recusei a ajudá-lo. Ele pareceu tão zangado que fez meu sangue gelar. Tem certeza? Eu poderia transformar a sua vida em um inferno se contasse aos seus pais há quanto tempo você mente para eles. Aquele idiota vingativo! Droga, eu não podia deixar meus pais descobrirem sobre o meu hobby ainda. Eu estava em uma situação desesperadora, então acabei concordando em ajudar o Ed. A partir desse momento, comecei a ajudá-lo a armar para o Robert. Nós riscamos o nome dele na carteira para que os professores pensassem que ele tinha feito isso e jogamos fora as provas dele. Um dia, coloquei um capacete parecido com o do Robert e andei de moto pelo gramado da escola. O Robert era constantemente chamado ao escritório da diretora e recebia uma tonelada de detenções. Mas parecia que ele não se importava nem um pouco com isso. Ele se importava mais com sua moto do que com as notas. Sua reputação de encrenqueiro só fazia as garotas gostarem ainda mais dele. Tentei convencer o Ed de que era hora de parar, mas ele parecia ter perdido o controle. Ele precisa ir embora! Então, ele colocou uma lata de spray nas minhas mãos e disse que havia pintado algo na porta da sala da diretora e queria que eu incriminasse o Robert. Eu odiava essa ideia. Eu relutantemente peguei a tinta e entrei no vestiário masculino. Eu estava prestes a colocar a lata na mochila do Robert, quando ele apareceu de repente atrás de mim. Ora! O crime do século foi desvendado. Você tem tanto medo de uma competição justa que decidiu recorrer a truques sujos? Eu queria afundar no chão. Eu sabia que o que eu estava fazendo era errado, mas não conseguia explicar ao Robert que nossa rivalidade no motoclube não tinha absolutamente nada a ver com isso. Sua família claramente o apoiava, então eu sabia que ele não entenderia o que era usar uma máscara na frente dos pais. Então, endireitei minhas costas com orgulho e saí sem dizer uma palavra. Deixe-o pensar o que quiser. À noite, jantei com meus pais e seus amigos. Mamãe e papai estavam se gabando sobre como eu era obediente e maravilhosa. Me senti como um cachorrinho adestrado. Senta, levanta, sorria. Muito bem, aqui está um osso para você. Tive que tocar piano para os convidados a noite toda só para agradar meus pais. Viver na falsa casa cor-de-rosa da Barbie era sufocante. É por isso que eu estava nas nuvens quando fui praticar no dia seguinte. Eu poderia finalmente esvaziar a mente enquanto dirigia minha moto. Ui! Então, o Robert apareceu no estádio. Isso arruinou imediatamente meu humor. Eu não queria falar com ele, então me afastei e apenas o observei. Sabe? Ele era mesmo um grande piloto. Ele não apenas acelerava sem pensar, mas manobrava com habilidade, nunca se esquecia da segurança. Perder para um adversário assim não era vergonhoso. Eu estava me sentindo tão culpado ultimamente que nem conseguia dormir. Então decidi que era hora de me desculpar. Comprei 2 milkshakes e fui falar com o Robert. Por minha conta, eu sempre tomo um depois do treino. Ele semicerrou os olhos para mim, incrédulo. Tem barata no meu? Mas então,
Ele imediatamente riu e disse que só estava brincando. É que antes você não era muito legal comigo. Eu não podia argumentar contra isso. Criei coragem e me desculpei por causar tantos problemas a ele. Então você anda me sacaneando porque aquele imbecil do Ed pediu? Eu disse a ele que fui descuidada e que um dia meu capacete caiu do armário. O Ed viu. Ele me seguiu e me viu andando de moto no estádio. Fiquei com medo de que ele contasse aos meus pais sobre isso, mas ele apenas sorriu e prometeu que guardaria meu segredo. Eu achava ele um cara legal na época. Começamos a andar juntos, mas então ele começou a me pedir para fazer todo tipo de coisa se eu quisesse que ele guardasse meu segredo. No começo eram coisas pequenas, tipo, ele me pediu para ajudá-lo com biologia. Mas então ele foi ficando cada vez mais ousado. Chegou ao ponto em que eu estava armando para você. Sinto muito. O Robert de repente se aproximou de mim e olhou nos meus olhos. Uma pequena mentira pode se transformar em um grande problema. Você deveria contar aos seus pais que gosta desse esporte e parar de dar ouvidos ao Ed. Para você é fácil falar. Seus pais nunca te punem por faltar às aulas ou receber detenções. Robert respondeu severamente que só faltava as aulas para ajudar seu pai na oficina mecânica. Eles se mudaram para nossa cidade para recomeçar. O último negócio de seu pai havia falido. Se essa loja não desse lucro, a família do Robert estaria cheia de dívidas. Uou! O Robert me convenceu de que eu tinha que lutar pelo meu direito de fazer o que eu amava. Então, fui para casa determinada a conversar com meus pais. Mas então, o Ed me ligou e disse que tinha um grande plano. Como o Robert não foi expulso, deveríamos levar o negócio da família dele à falência para que eles vazem da cidade. Você poderia pedir ajuda aos seus pais, já que eles são conselheiros municipais, né? Eu me perguntei como o Ed sabia sobre os negócios da família do Robert. Em todo caso, eu não ia mais continuar jogando o jogo dele. Você vai se arrepender. Oh não, por que eu aguentei as travessuras daquele idiota ciumento por tanto tempo? Quando voltei para casa, percebi que havia subestimado quão astuto o Ed poderia ser. Meus pais ficaram vermelhos de raiva quando me viram. Eles disseram que sabia que eu tinha me envolvido com a turma errada. O Ed disse a eles que eu estava namorando um encrenqueiro, que me ensinou a andar de moto e me convenceu a fugir de casa. Consegue acreditar? Que tipo de absurdo era esse? Tentei dizer a eles que eu estava falando sério sobre o automobilismo e até planejava vencer uma competição no dia seguinte. Mas eles não me ouviram e me colocaram de castigo por um mês. Mas isso não foi o fim. À noite, o Robert me ligou e disse com raiva que não deveria ter confiado em mim. Do que você está falando? Acontece que algumas fiscais foram à oficina mecânica. Meus pais aparentemente os enviaram lá. Eles encontraram algumas violações e fecharam a loja. Oh não, agora a família do Robert iria à falência. Você realmente ficou com tanto medo de eu te vencer em uma competição justa que decidiu se livrar de mim assim? Ele desligou. Fui até meus pais e exigi uma explicação. Não podíamos deixar aquele pirralho ser uma má influência para você. Felizmente, o Ed encontrou uma boa solução. Agora, aquela família arruaceira vai deixar nossa cidade. Oh, Ed, eu estava farta dele. Mesmo tendo sido proibida de sair de casa ou mesmo de pensar em motos, no dia seguinte, saí furtivamente do meu quarto e fui para a competição. Eu tinha ido longe demais para perdê-la agora. Eu também tinha que falar com o Robert e explicar tudo para ele. Quando eu estava passando pela oficina mecânica fechada, vi algo estranho. Os pais do Ed tinham aberto um pet shop lá. Agora que pensei nisso, o Ed me disse que o prédio em que seus pais estavam interessados havia sido comprado por outra pessoa. Percebi que o Ed estava tentando se livrar do Robert, não porque as garotas gostavam dele, mas para ajudar a expandir os negócios de sua família. Aquele desgraçado! Ele era ainda pior do que eu pensava. Então, o próprio Ed apareceu e bateu palmas sarcasticamente. Oh, parabéns! Você finalmente descobriu a verdade. Você não vai se safar dessa. Primeiro, vou ganhar a competição e depois vou descobrir como colocar você no seu lugar. Corri para o estádio. Eu queria falar com o Robert antes do início da corrida, mas era tarde demais. Só tive tempo de me registrar e trocar de roupa. No início, o Robert intencionalmente não olhou na minha direção. Ouvimos o sinal e a competição começou. Eu me esqueci de tudo. E eu e a moto nos tornamos uma só. Eu me senti feliz e livre. Uau! Eu ganhei a corrida! A equipe me deu os parabéns e o técnico me disse que agora eu poderia me preparar para competições maiores. Uau! Isso era incrível! No entanto, minha alegria estava incompleta.
Afinal, o Robert parecia miserável. Eu estava prestes a me aproximar dele, mas meus pais, furiosos, e o sorridente Ed bloquearam meu caminho. Droga! Ele deve ter dito a eles que eu escapei de casa. Mamãe e papai estavam furiosos. Eles começaram a me repreender e disseram que mulheres não deveriam ser pilotos e que isso poderia ser perigoso. Mas dessa vez eu me defendi. Não sou um conjunto de estereótipos sobre garotas. Sou uma pessoa e tenho meus próprios interesses. Gostem vocês ou não, eu não vou desistir do automobilismo. Então, eu disse a eles que o Ed só estava usando-os para ajudar os negócios de seus pais. Infelizmente, mamãe e papai não se importaram com isso. No entanto, o Robert gostou do meu discurso. Ele veio até nós e disse que eu havia ganhado de forma justa e deveria permanecer no automobilismo. Meu treinador e os caras do nosso time também concordaram. Meus pais ficaram descontentes, mas me deixaram ir, embora eu estivesse tecnicamente de castigo. Quando troquei de roupa e estacionei minha moto, o Robert veio até mim e me parabenizou pela vitória. Gostei de como você enfrentou seus pais. Um cara bravo me inspirou. Decidi continuar fazendo o que amava, mesmo que meus pais não aprovassem meu hobby. Logo, algo inesperado aconteceu. Meus pais foram expulsos do conselho da cidade por abuso de poder. A família do Robert recuperou sua oficina mecânica. Então, eles não precisaram se mudar de novo. A diretora descobriu quem realmente pintou a porta dela e expulsou o Ed da escola. Estou feliz por não ter que vê-lo mais todos os dias. Aprendi minha lição. Você deve defender aquilo em que acredita. Também percebi que até a menor mentira pode ter grandes consequências. O que você já escondeu dos seus pais? Vamos lá, me conte seus segredos nos comentários.